E para comentar a imprensa é hoje nosso convidado Manuel Novaes Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos de Douro e Porto. Muito bom dia. Começamos então pelo Jornal Semanário Expresso e no fundo é todo aquilo que está nas primeiras páginas desta manhã, que é a decisão do Tribunal Constitucional. Pareceu contraditória a decisão em relação às decisões anteriores ou era de alguma forma aquilo que pensava? Ricardo, muito obrigado. É incontornável, obviamente, falar sobre três ou quatro notícias que, obviamente, são as notícias do dia. Nós estamos, efetivamente, a meio daquilo a que chamamos a Silly Season, mas a Silly Season tem sido bem fornecida em termos noticiosos, quer em termos nacionais, com as decisões do Tribunal Constitucional ou as notícias que diariamente se acotovelam a propósito do BES, e a situação internacional também tem sido muito pressionada com o Iraque, com a Ucrânia, com a Gaza e até com a crise do ébola. Relativamente a isso, até porque eu sou uma pessoa que está envolvida pela minha própria situação, porque sou responsável de um instituto público e, portanto, estou envolvido também numa das decisões, eu não vou referir-me muito detalhadamente aos cortes. Agora, porque acho que não o devo fazer. Agora, acho que há 3 ou 4 notas que vale a pena tirar relativamente a estas decisões do Tribunal Constitucional. E uma delas vai exatamente na linha daquilo que disse agora. Há algum zigue-zague nas decisões do Tribunal Constitucional e quando as pessoas, os cidadãos comuns esperam dos tribunais superiores, primeiro, uma linguagem simples e clara, segundo, uma orientação bem determinada para saberem com o que podem contar. E é isso que efetivamente não parece acontecer, tendo em conta as diferentes decisões que têm acontecido. Por outro lado, o Tribunal parece antecipar aquilo que vai fazer depois de 2016, se os casos em concreto lhe forem apresentados. Mas antecipa decisões sem que os diplomas legais lhe sejam apresentados. Ora, o Tribunal Constitucional, que eu saiba, não se pronuncia dessa maneira. Ele pronuncia sobre questões em concreto que lhe são colocadas pelos diferentes órgãos de soberania. A segunda nota tem a ver... Basicamente está no Público, está no Jornal de Notícias, está no Diário de Notícias. Esta manhã é incontornável. Mas a lei não mudou. Porque esta decisão então divergente? O Tribunal Constitucional faz uma interpretação da lei consoante o tempo atual. Não, exatamente, mas repara, depois também poderíamos aqui tirar uma outra ilação, que é o valor que tem vindo a ser apontado como resultante destas mesmas decisões do Tribunal de Contas não é assim tão elevado relativamente às contas nacionais. Fala-se em 372 milhões de euros, se não erro. E, portanto, tanto quanto sabe o Governo, isso foi ontem mais ou menos dito pelo Vice-Primeiro-Ministro, o Governo está a preparar medidas de substituição, tem de preparar, obviamente, medidas de substituição, porque o Orçamento do Estado, enfim, mesmo que seja um valor relativo, não aguenta um golpe deste tipo. Por outro lado, também nos diz que a partir de 2016, e não obstante o que eu disse há bocadinho, em princípio regressaremos à normalidade, e afirma que esta medida é uma medida excepcional. Essa questão de 2016 aponta exatamente para isso. Ora, é uma medida excepcional para uma situação excepcional, portanto esperemos regressar rapidamente à normalidade. Voltamos então agora ao Jornal Público, que fala sobre a retoma. Portanto, neste caso está na página 26, que destacou a retoma económica, presumo. Não, efetivamente os dados apontam para algum avanço positivo em termos de retoma económica naquilo que diz respeito às contas públicas, o que é, obviamente, uma situação positiva e, obviamente, que hoje que temos a festa do Pontal, o Primeiro-Ministro não deixará de glosar esse tema como é normal. É evidente que também não podemos deixar de ter em consideração que estamos numa situação em que esta retoma é inferior àquela que aconteceu durante o ano de 2013, não só em período homólogo, mas também noutros períodos. Portanto, quer dizer, há um abrandamento da retoma. Mas é preciso ter em conta que por um lado, há um abrandamento notório das importações, o que é importante, e isso deve-se, com certeza, à menor procura interna, mas há também um abrandamento das exportações. E isso tem a ver também com o menor nível de crescimento que se verifica em alguns dos nossos parceiros comerciais, designadamente a França e a Alemanha, que também estão a ter níveis de retoma inferiores àqueles que eram expectáveis. Seja como for, acho que vale a pena sublinhar que a retoma de Portugal é uma retoma
importante, mesmo que em abrandamento, relativamente à retoma que aconteceu nos outros países europeus, aqueles que tiveram essa mesma retoma. Passamos agora para uma notícia que está no Expresso da Economia, uma pequena breve, que fala aqui sobre o turismo que está a crescer. Isto também tem tido influência, nomeadamente no seu Instituto do Douro? Obviamente que o turismo do vinho, ou o vinho, está muito ligado ao turismo, porque há muito turismo que é motivado, potenciado pelo vinho. O vinho está sempre ligado ao turismo, quer queiramos, quer não, quer pela influência que tem no próprio território. A vinha e o vinho são elementos de qualificação manifestamente, elementos de qualificação do território, e hoje em dia sabe-se que há um turismo que é potenciado pelo vinho, que normalmente é qualificado como enoturismo, o turismo do vinho. Mas aqui o que importa sublinhar é que efetivamente, para mim, tem havido uma retoma a nível nacional no turismo. Aliás, basta andar pelas cidades e até pelo nosso interior, o que é muito interessante verificar que o turismo não se verifica apenas nas cidades maiores e nas zonas tradicionais de turismo, a saber, o Algarve, Lisboa, a Madeira, mas verifica-se também para as zonas mais deprimidas no interior, e gostaria aqui de sublinhar também, e a propósito evocou a atividade que eu desenvolvo no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, obviamente que o Porto e o Douro, que neste aspecto são siameses, não há turismo do Douro sem Porto, e o turismo do Douro, o turismo do vinho, é importante para o Porto também, hoje borbulham, o turismo é um borbulhar. A questão que me interessa sublinhar, o que eu gostaria de sublinhar, é uma outra, que é evidente que nós sabemos que Portugal está na moda, por um lado, e por outro lado nós estamos a beneficiar, sul da Europa de uma forma geral, estamos a beneficiar de situações difíceis do Norte da África, do Médio Oriente e de outras zonas. A instabilidade nos outros países acaba por ser benéfica para nós? Obviamente que sim. E, portanto, estes dois fatores, primeiro, Portugal está na moda, basta olhar, para quem tem acesso às revistas internacionais, de facto, há muitos artigos sobre Portugal, sobre Porto, sobre Lisboa, sobre diferentes aspectos pontuais de Portugal, e isso, efetivamente, faz com que haja uma maior atração do turismo. E, portanto, Portugal está na moda, como digo. Segundo, estamos a beneficiar das dificuldades de algumas zonas do globo, designadamente do Norte da África e do Médio Oriente. Será que temos condições, temos capacidade para sustentar? Será que isto não é uma bolha que corre o risco de esvaziar? Portanto, nós temos de ter condições, por um lado internas, para criando infraestruturas, e por outro lado externas, potenciando e promovendo o turismo lá fora, promovendo Portugal lá fora, no sentido de que este turismo, que é extremamente benéfico para a retoma, que é extremamente benéfico para a economia nacional, em todos os aspectos, porque o turismo dinamiza a economia nacional em muitos aspectos. Se nós vamos ser capazes de sustentar isso, não é no próximo ano, daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos que eu estou preocupado, é no futuro, de uma forma estável e continuada. Já só temos tempo para mais um tema, e destacou a visita do Papa à Coreia do Sul. Por que é que destacou este tema? Olha, eu acho que, de facto, o Papa Francisco tem vindo a dar um conjunto de sinais muito interessantes. O Papa Francisco não é propriamente um Papa viajante, como foi João Paulo II, como foi o Papa João Paulo II. Esta é apenas a sua terceira visita a seguir ao Brasil e ao Médio Oriente. E estas visitas dão sinais de uma certa Igreja, dão sinais de uma certa Europa que se quer abrir e que quer ter um papel atuante, pelo menos é a leitura que eu faço, relativamente à política internacional, à conjuntura internacional. Então vemos o Papa que aproveita as 6ª Jornadas Asiáticas da Juventude a acontecer na Coreia do Sul para passar uma mensagem muito forte de diálogo, de cooperação e de paz, sobretudo, num continente que cada vez mais tem um papel ativo, um papel muito importante na política internacional. A Ásia, obviamente. E obviamente que entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, obviamente a Coreia do Norte, aliás, aproveitou para dar as boas-vindas ao Papa através do lançamento de 3 mísseis, salvo erro, mas simultaneamente o Papa não só dirigiu o seu discurso para as duas Coreias, por um lado, para o diálogo entre as duas Coreias, mas também para a China. E isto é extremamente importante, tendo em conta a situação internacional da China e a situação da Igreja na China. Relativamente à Coreia do Sul, é muito interessante um
pequeno detalhe, tem cerca de 10% da sua população católica, cerca de 5 milhões em cerca de 50 Não milhões. é a religião maioritária. Não é a religião maioritária, mas, contrariamente, por exemplo, à China ou ao Japão, não foram os missionários europeus, em particular os portugueses, que chegaram lá e fizeram o seu exercício de evangelização. Não. Foram os eruditos da Coreia do Sul que pediram que os religiosos que na altura estavam na China e no Japão, que viessem para a Coreia divulgar aquilo que eles chamavam a filosofia ocidental. E a missionação da Coreia dá-se a pedido dos próprios coreanos, o que é muito interessante e marca aqui uma certa diferença relativamente à China e ao Japão. Vamos agora sobre o Instituto que dirige, o Instituto do Douro e dos Vinhos do Porto, que teve um crescimento de 7% nos primeiros 6 meses deste ano. Como é que se justifica este crescimento? Repare, tenho de explicar que o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que gerem as duas denominações de origem, Douro e Porto, de vinhos que são produzidos na região demarcada do Douro, portanto, nós temos responsabilidade sobre essas duas denominações de origem. Esse crescimento é um crescimento da denominação de origem Douro. A denominação de origem Porto, que é todo o Douro, estava vocacionado durante muitos anos para o vinho do Porto e quase exclusivamente vocacionado para o vinho do Porto, que tem uma situação muito relevante nas exportações de vinhos portugueses e é prioritariamente vocacionado para a exportação. O que acontece é que há cerca de 20, 25 anos o Douro tem uma nova realidade. Essa nova realidade chama-se denominação de origem Douro. Esta denominação de origem Douro, efetivamente, tem tido um enorme crescimento que tem a ver com a grande projeção que tem sido possível nas revistas internacionais, nos concursos internacionais destes vinhos, que são cada vez mais afamados, e as exportações desses vinhos, pelo terceiro ano consecutivo, esperamos que este ano também isso aconteça, vão ultrapassar os 40%. O que quer dizer que estão cada vez mais... Quais são os principais países para onde a gente exporta o nosso vinho? Neste caso do Douro? Dos vinhos do Douro. Os vinhos do Douro são exportados prioritariamente para o Canadá, para Angola, e Angola teve um crescimento brutal no último ano, para os Estados Unidos, para a Suíça, que também cresceu muito, e para a Alemanha. Os vinhos do Porto têm uma situação de exportação muito diferente, principalmente vocacionada para a Europa, mas com os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil também muito bem posicionados. Muito obrigado. Assim termina a nossa revista de imprensa e também o Jornal das 10, com o nosso convidado, Dr. Manuel Novaes Cabral. Nós voltamos então a atualizar as notícias quando forem 11 horas. Até lá, desejo-lhe muito bom dia.